Escrituras Sagradas. Episódio de hoje: os bons samaritanos e a história complexa por trás da expressão. Em uma jornada espiritual através das parábolas sagradas, convidamos vocês a explorarem conosco, no canal Escrituras Sagradas, o caminho poeirento do amor e da compaixão, desvendando os segredos profundos da história do bom samaritano. O bom samaritano é um rótulo frequentemente usado para descrever alguém agindo desinteressadamente em benefícios de outros, mesmo que seja um completo estranho. Alguns podem reconhecer que a expressão tem sua origem em uma história bíblica, uma das parábolas de Jesus contadas no livro de Lucas, capítulo 10. Nela, um viajante da comunidade samaritana, um grupo étnico e religioso do Oriente Médio, encontra um homem que tinha sido roubado e espancado à beira da estrada. O ferido foi ignorado por dois homens que passavam, ambos pertencentes a grupos que eram religiosamente respeitados na comunidade judaica de Jesus, um sacerdote e um levita, uma tribo com responsabilidades religiosas especiais. Em contraste, o samaritano dá os primeiros socorros à vítima, coloca-a sobre o seu jumento e transporta-a para uma estalagem onde o espancado recebe alojamento, cuidados e alimentação, com todas as despesas pagas pelo viajante samaritano. Como professor de estudos bíblicos que escreve sobre samaritanos, aprendi que, embora a maioria de meus alunos tenha ouvido falar do bom samaritano, poucos estão cientes das realidades sociais e históricas refletidas na história, muito menos que a comunidade samaritana ainda existe hoje. Samaritanismo e judaísmo compartilham uma origem comum na antiga Israel, mas a cisão entre as duas comunidades já vinha crescendo séculos antes do nascimento de Jesus. Ao longo da sua história, particularmente durante o primeiro século, pano de fundo para a história do livro de Lucas, os samaritanos foram muitas vezes marginalizados e discriminados por seus vizinhos. A relação entre os antigos judeus e seus vizinhos samaritanos era hostil, de modo que as pessoas ouvindo a parábola ficariam chocadas com o fato de o herói ser um samaritano. Efetivamente, a parábola vira a realidade social de cabeça para baixo. Aqueles de quem se esperava agir com retidão e com comportamento exemplar para outros imitarem, falharam onde o samaritano teve sucesso. A parábola desafiava normas sociais e preconceitos baseados simplesmente na origem étnica, filiação religiosa e o lugar que as pessoas chamavam de lar. A história do bom samaritano não é a única vez em que a comunidade samaritana se faz presente na literatura do Novo Testamento. Apenas um capítulo antes, Lucas 9, é descrita a recepção indesejada que os discípulos de Jesus receberam quando prestes a entrar em uma aldeia samaritana. Jesus e seu grupo estão a caminho de Jerusalém, uma ofensa à crença samaritana de que o Monte Gerizim é o local apropriado para a adoração, assunto que muitas vezes funcionava como um resumo de tudo o que separava as duas comunidades. Os moradores, portanto, optam por não ajudar os viajantes em seu caminho. Em resposta, os discípulos estão prontos para invocar do céu a retribuição divina como punição. Jesus não aceita isso e repreende os discípulos, deixando os aldeões em paz. O Evangelho de João descreve uma conversa especialmente significativa entre Jesus e uma samaritana. Desgastado por uma viagem recente, ele pede a uma mulher que tire água para ele de um poço. Ela fica bastante surpresa, pois, como explica o editor do capítulo, judeus não se misturam com samaritanos. No entanto, faz o que lhe foi pedido. A conversa que se segue menciona os principais princípios de crença, onde samaritanismo e judaísmo diferem, apesar de suas muitas semelhanças. Suas ideias contrastantes sobre profetas, messias e onde adorar. De acordo com a história, ela e muitas pessoas da vizinhança se tornaram seguidoras de Jesus. Na verdade, é bem provável que samaritanos estivessem entre os primeiros seguidores do movimento de Jesus. No livro de Mateus, Jesus orienta seus discípulos a pregar apenas para a casa de Israel,
e não a samaritanos ou não-judeus, parecendo exibir um viés anti-samaritano. O Evangelho de João pinta um quadro bem diferente. No entanto, primeiro com o relato das mulheres samaritanas no poço, mais tarde em João, quando os detratores acusam Jesus de ter um demônio e ser samaritano, ele apenas nega o primeiro, aparentemente recusando-se a se distanciar dos samaritanos. O livro de Atos, que descreve o início da igreja cristã, inclui a história de Estevão, que é descrito como o primeiro mártir entre os seguidores de Jesus. Atos 7 retrata Estevão tentando se defender contra acusações de blasfêmia, usando um texto que é no mínimo influenciado pela tradição samaritana, se não uma versão do que se tornará o próprio Pentateuco samaritano. O livro de Hebreus no Novo Testamento também mostra tendências samaritanas, fazendo referência a heróis da tradição samaritana. Apesar desse importante papel no início do movimento de Jesus, a relação entre cristianismo e samaritanismo nem sempre foi positiva. O grupo muitas vezes foi obrigado a navegar entre grupos muito maiores e mais poderosos, fossem judeus, cristãos ou muçulmanos. Violência, deslocamento e conversões voluntárias e forçadas diminuíram drasticamente a comunidade samaritana ao longo dos séculos. Hoje, os samaritanos somam cerca de 1.000 pessoas. A maioria está em comunidades fora de Tel Aviv e perto da cidade de Nablus, na Cisjordânia, onde se encontram situadas entre as culturas e instituições israelenses e palestinas. A maioria dos samaritanos tem cidadania israelense e seguro de saúde israelense. Mas muitos também frequentam escolas palestinas, falam árabe e têm nomes hebraicos e árabes. O pequeno tamanho da comunidade moderna dos samaritanos os torna fáceis de serem ignorados. Mas para aqueles dispostos a ouvir, a mensagem do bom samaritano, uma mensagem de bondade, não cega por preconceitos nacionalistas, religiosos ou étnicos, ressoa mais alto do que nunca. Convido todos vocês a fazerem uma profunda reflexão sobre o poder transformador da bondade e da compaixão, inspirados pela história do bom samaritano que encontramos nas Escrituras. É um relato que transcende as barreiras do tempo e nos desafia a olhar para além das diferenças, a estender a mão a quem precisa, independentemente de quem seja. João capítulo 15, versículos de 13 a 15 nos diz: Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Esta passagem nos lembra que o amor verdadeiro não conhece limites. O ato do bom samaritano, que ajudou um estranho necessitado, reflete esse amor incondicional. Ele nos ensina que ser amigo de Deus é agir com compaixão e generosidade em relação ao próximo, independentemente de suas origens ou crenças. Em nossa playlist, você encontrará mais entendimentos sobre como aplicar esses princípios em sua vida cotidiana, não importa qual seja a sua fé ou histórico cultural. É uma oportunidade para aprofundar sua compreensão sobre o poder da empatia e como podemos ser agentes de mudança positiva em nossa sociedade. Convido todos vocês a compartilharem suas reflexões nos comentários e a se inscreverem no nosso canal para continuar essa jornada de crescimento espiritual e pessoal juntos. Lembrem-se, não importa quão pequena seja sua comunidade, cada ato de bondade ecoa através do tempo, assim como a mensagem do bom samaritano, inspirando gerações a serem melhores. Encerro com um provérbio que nos lembra do que realmente importa. O verdadeiro valor de uma pessoa é medido não pelo que ela tem, mas pelo que ela dá. Que possamos todos seguir o exemplo do bom samaritano e dar o nosso melhor para criar um mundo mais compassivo e acolhedor. Até a próxima reflexão, meus amigos. Explore mais tesouros espirituais em nosso canal. Assista e mergulhe na sabedoria das Escrituras Sagradas. Até breve!